Olá! Segundo levantamentos do IBGE, o Brasil possui em torno de 150 milhões de animais de estimação. O vínculo afetivo entre humanos e pets, principalmente cães e gatos, pede que haja mais conhecimento sobre o comportamento desses animais e clareza sobre a diferença entre instinto, cognição e inteligência. Como identificar um animal dócil ou agressivo? Para falar sobre este assunto, recebemos no Opinião Pernambuco de hoje Brenda Berlando. Ela é médica veterinária. E Maviael Bernardo, que é adestrador de animais. Sejam bem-vindos, seja bem-vinda, Brenda. Vou começar por você. E então, a gente precisa esclarecer um pouco essas questões e eu perguntaria exatamente, existe diferença de fato nessas palavras, ou seja, um animal ele é inteligente ou ele tem apenas um conhecimento determinado sobre alguma coisa, né? O que é cognição e o que é inteligência? Depois a gente entra mais especificamente na parte do instinto. Eu levaria para o lado da inteligência, sim. A gente vê entre as diferentes raças, sim, um potencial muito maior de aprendizagem, principalmente no que se refere ao adestramento, né, a capacidade de aprendizagem dele, principalmente nos primeiros 6 meses de vida. Eu diria até que nos primeiros 60 dias tem uma grande carga, inclusive, de absorção de informação, de conhecimento do ambiente, daquele meio que cerca aquele animal, que pode fazer muita diferença para ele durante o restante da vida dele, né? A gente fala que um animal que foi bem socializado, ele tende a ser um animal mais equilibrado, que convive melhor tanto em sociedade, quando eu falo em relação aos humanos, quanto a outros pets, inclusive, né? Que hoje o cão social, né, que a gente fala, tem alguns que têm uma vida mais agitada até do que a nossa. Então, tem algumas raças, sim, que têm alguma facilidade maior de aprendizagem, mas, de uma forma geral, muito do que você proporciona faz diferença no desenvolvimento dele, né? Do que dizer que cada animal está limitado pelaquela raça a estar determinada a determinada linha, né, de construção, por assim dizer. Muito do ambiente e do que você fornece faz diferença, sim, além da carga genética. Maviael, isso ainda não seria entender o que é a inteligência do animal, né? Considerando que todos têm essa capacidade de absorção das informações e ir prendendo, né, e assumir um determinado comportamento. A gente precisa realmente seguir muito a ciência, né? Então, hoje, os cientistas eles falam que os cães eles costumam não falar em inteligência, né? Eles falam a questão de cognição, a habilidade de aprender, né? Trabalhar a aprendizagem dos cães, na verdade. A gente que convive com animais, a gente vê histórias, entre milhões de histórias, na verdade, né? O pessoal usa muito a questão do coração. Como a gente trabalha essa questão de comportamento, instinto, juntamente com a médica veterinária, a doutora Brenda, e a gente trabalha nessa parceria, né, de ajudar as famílias a entenderem ali o comportamento dos seus cães, o que é comportamento, os instintos e essa questão da cognição, digamos assim. Então, o indivíduo ele vai aprender, né, a questão da sobrevivência, ele vai começar a aprender a desenvolver uma comunicação com a família, certo? Então, a gente está aí para ajudar essa comunicação. Os cães eles têm uma facilidade na associação. Então, a gente vai trabalhar a questão da cognição do animal. Eu vou sempre falar uma palavrinha-chave dentro de um comportamento com estímulo. Então, ele vai começar a aprender, certo? Não significa que ele tem inteligência. Então, isso é um estudo muito aprofundado. A gente ainda está se aprofundando cada vez mais nessa questão da inteligência. E tem toda uma técnica que a gente também vai se debruçar sobre isso ainda ao longo do programa. Exatamente. Essa capacidade de absorção, ela está no gato, assim como está para o cachorro? O gato, eu acho ele muito... Eu escutei, hoje tem até uma veterinária psiquiatra canina, ela até é referência no Brasil, eu acho que até fora, inclusive, porque ela aborda essa questão da parte psiquiátrica, tanto de cães quanto gato. E ela diz que os gatos nos conquistaram, mas nós ainda não conquistamos os gatos, porque... Hoje, na parte de comportamento, o felino, inclusive, ele anda demandando muito mais cuidado do que o próprio cão, porque ele é muito mais... essa história de que o gato... As pessoas tentam fazer do gato um mini cachorro, e não é. Eles têm necessidades completamente diferentes em relação à atenção, a carinho, aquela história de o cachorro, né, de chegar em casa, o cachorro pular em cima...
não espere isso do gato. O gato é completamente, sabe? Ele é muito mais do que você pode dar, do que assim. Não que ele não retribua os gateiros, assim, que já me perdoem, mas ele tem uma forma muito peculiar. Dizem que o que diferencia os homens, os humanos, dos animais é o sentimento, a capacidade de sentir, de chorar, né, de perceber as emoções. Os animais, eles têm sentimentos. Eu não me recordo agora exatamente quando, mas eu acho que por volta de 2018, 2019, essa capacidade assim do ser senciente que eles, né, que determinam, foi garantida aos cães e gatos. Então, quando a gente fala das liberdades de bem-estar animal, ele leva em consideração isso, como um ser que sente. Então, ele, em relação, antigamente se tinha essa história de o cachorro, o cão de guarda, que ele pode ficar lá fora, no frio, na chuva, e isso é hoje visto como maus tratos, porque a gente sabe que ele sente, que ele está sofrendo, ele tem a questão do frio, da sede, da fome, do calor, então sente sim, com toda certeza. Maviael, de repente, esse cão, pegando esse exemplo que Brenda trouxe, ele foi condicionado a ficar, às vezes, lá fora, fazendo a guarda, a suportar aquilo, e ainda assim ele tem sentimentos, ou seja, ele sente o frio, né, como ela colocou. E então, como é isso, né? Qual é o grau, qual é o limite, o que são esses sentimentos, de fato? Existem várias evidências científicas que eles sentem, né, na verdade. Medo, né, insegurança, gera insegurança, medo. Mas preferem a obediência por conta de um condicionamento. Sim, o condicionamento. Porque assim, o que a gente tem que analisar, caramba, eu quero um animal para fazer minha guarda. Nada contra, né? Os cães, eles se aproximaram através de trocas. E a gente conseguiu melhorar geneticamente os grupos de cães. Então, eu me sinto mais seguro com um cão de grande porte no meu quintal. Ele precisa realmente procurar um especialista, um treinador, né, um adestrador, para poder orientar e dar uma qualidade de segurança para ele, cachorro, e também vai gerar bem-estar. E dentro desse contexto, ele consiga desenvolver seu trabalho sem sofrer, sem sofrimento. E que seja um serviço para a família, né? O cão, ele vai começar a desenvolver um trabalho geneticamente melhorado, né? Ele vai herdar isso aí dos pais e vai desenvolver seu trabalho ali de guarda, vai aprender a evitar comer qualquer coisa que for lançado no ambiente, que esse cachorro esteja ali guardado. Tem que ter uma proteção para ele, que ele vai condicionar, quando começar a chover, ele vai procurar se proteger. Os cachorros conseguem ter essa proteção, né? Eles conseguem desenvolver também essa proteção. Está chovendo, está me incomodando, eu vou para um lugar seguro. Você quer um cão de guarda, você não coloca um canil, não tem um alpende, alguma coisa que traga uma segurança para ele, aí sim, realmente é maus tratos, só falta de orientação técnica, né? Mas com certeza o cachorro consegue condicionar. Maviel, qual a raça específica? A gente vai poder fazer uma análise da família, do ambiente, e sugerir para ele um cão, um grupo que faça bem a guarda. Aí você não vai querer que um Golden Retriever, por exemplo, faça uma guarda. Não vai fazer guarda. É outro grupo, realmente é outro temperamento que trabalha também alguns instintos. Então, através da genética, o melhoramento, ele herdando aquilo ali do pai, da mãe, a gente consegue ter um cachorro que vai ser equilibrado e vai fazer a proteção da casa sem ser um tanque de guerra, sem querer matar ninguém. Porque, na verdade, ele vai entrar ali numa defesa e vai acionar a família. Então, ele latir para a pessoa que está chegando no portão já é uma defesa no ambiente. Ele aprende. Esse condicionamento que passa naturalmente pelas técnicas de adestramento, eles são direcionados a diferentes espécies, como você falou, Maviael. E aí o que eu pergunto, vou começar pela Brenda, até porque a gente tinha combinado aqui que, independente de Brenda ser veterinária e você ser adestrador, mas ela sabe muito comportamento. A gente ia dividir tudo, né? Esse condicionamento, ele pode ser melhor, ser mais funcional para uma determinada espécie do que para outra, né? Certamente vocês vão colocar isso. Então, isso seria um identificador desses diferentes níveis de cognição, de inteligência desses animais. Você fala assim em relação às diferentes raças, né? De cães, por exemplo. Sim, e isso certamente leva a técnicas diferentes por espécie. Sempre, principalmente porque o potencial a gente estava até conversando agora há pouco, né? De destruição desses cães é muito grande. Então, muitos criadores, a gente até recomenda que procurem pessoas que tenham um canil destinado a esse fim, mas que tenha qualidade, porque um cachorro desse é capaz de causar um dano muito severo. Então, um cachorro que age
sem um propósito, né, que sem o condicionamento adequado, ele vai estar muito mais destinado a destruir do que a proteger aquele patrimônio. Então, tem raças, sim. Dentro da própria raça, existe a predisposição genética, né? Observa normalmente o comportamento dos pais, né, das linhagens anteriores, para que essa característica ela tende a ser passada de geração para geração. Então, tem uma influência. Tem cachorros que têm um potencial de aprendizagem melhor do que outros, né? Alguns cachorros pode ser mais, o objetivo seja para fazer só barulho, então tem raças que têm um latido mais forte, mais potente, outras que é aquele cachorro que circunde a patrulha, né? Aquele perímetro. Então, todas essas características têm como ser selecionadas, assim, por assim dizer, baseado nas gerações anteriores. Então, dentro da própria raça, inclusive. Né? Maviael, o que é instinto? Instinto geneticamente melhorado, né? O cão ele já nasce com essas habilidades, ele vai naturalmente desenvolvendo. Vai ser herdado dos pais e da mãe. E voltando para a questão do instinto, né? A defesa natural do ambiente já passa por ele. Então, é o instinto me proteger. Então, quando a gente fala de instinto, o cão ele precisa pôr em prática essas habilidades naturais, instintivas, para se proteger. Eu preciso primeiro proteger, para depois proteger a família. Eu preciso me alimentar, eu preciso caçar. Então, falando de instinto, o instinto mais clássico, digamos assim, mais forte no cão é a caça. Então, ele vai caçar. Ele caça, né? Ele vai capturar, ele vai destroçar. Então, é muito comum você passar na frente de uma casa, o cachorro ficar latindo, querendo perseguir. Quando você para, você deixa de ser caça. Ele muda o comportamento. O que aconteceu? A caça não funcionou. E aí ele pode entrar em uma agressão. Isso voltando para um cão de porte grande de defesa, de território, né? De ambiente. Então, geralmente você passa numa casa, o cachorro está ali latindo. Ele está em caça. Quando você para, a caça parou. E ele pode entrar em outro comportamento. Isso é muito claro. Não precisa ser um especialista para você perceber quando o cachorro muda de comportamento nesse exato momento, quando você para na frente de uma casa. Pode ser um pastor alemão, pode ser um Rottweiler, pode ser um SRD grande, enfim. Se em algum momento você estimulou aquele comportamento instintivo, natural, que é a caça, outros conseguem desenvolver muito mais, outros menos, né? Enfim, mas ele precisa trabalhar essa habilidade. É onde entra o treinamento, a técnica, para estimular mais ainda essa caça, onde ele vai capturar e morder. Se você tem um cão de guarda, o cara parou lá e não se mexeu, a caça parou. Então, ele já vai subjugar aquela caça ali, no caso, a pessoa, e já cessa qualquer tipo de movimento. Se você se movimentar, ele vai prender. Até o dono chegar e estar lá o rapazinho no muro, encostado, com medo. E aí, enfim. Então, seria caça e defesa? Mais ou menos. Caça isso. E defesa. São instintos. Porque vem do instinto, né? Ele está protegendo aquela situação que ele foi condicionado, isso se ocorreu da forma correta. E qual é o mecanismo que ele pode ter para a defesa? A caça. É o que ele tem Aí ele vai usar todas as ferramentas de canídeo, né? Que são os dentes, as patas, a força física como chama? A luta, né? Lutar. Isso. Lutar, morder, remorder. Isso. A força para poder... Porque tem cachorro defender. Que a gente brinca que parece um ariete, né? Ele bate, derruba, então ele subjuga. Olha, então... eu tenho um exemplo de uma cadela, vira-lata. Quando eu fui dar ração para um bode, a vira-lata enlouqueceu. Ela avançou sobre o bode e não era com fome, ela não queria a comida do bode. Aí tem gente que fala, foi ciúme. A gente deixa para vocês comentarem esse ponto específico no próximo bloco. Nós estamos conversando com Brenda Berlando, que é médica veterinária, e Maviael Bernardo, que é adestrador. Então a gente retorna daqui a pouquinho. Estamos de volta com o Opinião Pernambuco e o tema de hoje é instinto e inteligência animal. Aqui no estúdio, Brenda Berlando, médica veterinária, e Maviael Bernardo, adestrador de animais. Brenda, a gente fez uma colocação e ficou no ar, né, no bloco passado, se os animais também têm ciúmes. Então, essa área eu acho que eu vou até por uma experiência bem mais pessoal, assim como todo tutor. Deixa de ser profissional, porque eu acredito sim que tem ciumeira, porque a gente vivencia isso.
né, no próprio consultório, todo dia. Às vezes, na abordagem, chega um, o outro, eu falo primeiro com um do que falo com o outro, já começa um atrito. Então, eu acredito, sim, que eles têm um instinto de posse, ou com a pessoa, com o objeto, com comportamentos repetitivos que você tenta interromper. Então, no exemplo que você deu, eu acredito sim que foi sim. É. É bem complexo, né? É, muito. Ciúmes é muito complexo, assim, é mais sentimentos nós humanos. Na verdade, o cachorro, dentro da rotina, no dia a dia, com o tutor, a gente atende vários casos, né? Dessa necessidade, dessa dependência. A gente não pode esquecer, o cachorro, ele tem, sim, a capacidade de associações positivas, cognitiva, suas necessidades naturais, instintos, né, que ele tem que estar demonstrando. E a gente precisa fazer isso de uma forma que ele tenha uma rotina bem estruturada, onde ele possa, ao invés de ser punido na hora que quiser roer alguma coisa, você ofereça para ele que ele crie uma expectativa onde ele vai brincar, né, em horários específicos ou aleatórios, depende muito do indivíduo. E o que acontece? As pessoas dão muita atenção para os cães, né? Um hiperapego exagerado, na minha opinião. Então, o cachorro ele precisa aprender a ter uma independência emocional, a entender que tem um cantinho para ele ficar, que é um cantinho seguro, que em algum momento ele vai fazer o passeio, se em horário certos, né? Tem que ser Rotina, horários né? aleatórios, a gente precisa ter um time legal para sair com o seu cachorro, tamanho, porte, enfim. A gente ajuda muitos tutores com isso também, que é a dúvida de muita gente, para chegar nessa questão do ciúme. Então, se o cachorro está ali o tempo todo com o tutor, dorme na cama, está abraçando, está beijando, porque aí o que acontece? Cria-se um humanismo animal, né? E aí é onde está o problema maior da condução desses cães nos lares. E esse exemplo, né, que você citou, com certeza ela entrou em agressão por posse do indivíduo predileto, que supre sua necessidade. Então, não teve autocontrole. É interessante a gente ensinar o cachorro a ter autocontrole. Daí ele não vai interromper ali um momento de interação com a esposa, com o filho, com a secretária, com a visita, com outro animal, outro pet em casa. Então, o cachorro precisa ter esse autocontrole. Na verdade, ele disputa pelo indivíduo predileto. Então, não chega a ser um ciúme, é uma disputa, porque gera uma reatividade. Uhum. Então, a gente não pode deixar o cachorro interromper nenhum momento de intimidade, enfim, no ambiente que ele vive. Brenda, as pessoas estão conversando com os animais. Isso é para além do comando. Não é venha, vá, sente, ande. Não é só um comando. As pessoas estão dialogando, ou imaginam que estão dialogando, ou talvez seja, de fato, um diálogo, né? Até porque a resposta pode ser pelo olhar, pode ser pelo movimento do cachorro. Mas a gente tem tem vários vídeos hoje, né? São relações que vão se acentuando, isso, relações humanas. Entender, é preciso haver firmeza na hora de fazer, de determinar um determinado movimento que se espere do seu pet? Eu acredito no equilíbrio, não é verdade? Cachorro Sim. precisa de rotina. Ele precisa saber o que vai acontecer, porque existe muito... A ansiedade, hoje, eu acho que é um dos maiores responsáveis, né? Por agressões, pela própria permanência do pet naquela família, porque ele é um gatilho para diversos outros comportamentos errados que influenciam, inclusive, na saúde dele. Porque hoje existe ansiedade de separação, aquele cachorro que não fica... Eu amo meu cachorro, mas eu mudei de ambiente, eu deixo ele sozinho, ele não está acostumado e ele vira, de repente, um empecilho para os vizinhos, porque o cachorro vocaliza o tempo inteiro, chora o tempo inteiro, porque ele não tem o equilíbrio de ficar só de forma segura. Então, esse amor em excesso, eu acho que acaba sendo prejudicial. Em excesso ou, por exemplo, em fases. O cachorro chega e aquela coisa, sabe, o excesso, a atenção da família inteira para aquilo, para de ser novidade, ele já fica mais escanteado, aí começa a ter comportamentos que na idade dele já nem seriam mais adequados. Ele volta a roer objetos, a destruir móveis em casa, fazer micção e defecação em local inadequado. É uma forma desesperada de tentar chamar aquela atenção de volta que ele tinha e agora não tem mais. Brigar com o animal sem necessariamente espancar é uma forma de violência? Emocional, física, psicológica, sim, pode ser. E isso tem que ser evitado. Tem que ser evitado.
tem que ser evitado. Qual é a forma ideal de se comunicar com o animal na hora em que ele faça uma coisa que você não deseje que ele faça? Então, a gente trabalha reforçando bons comportamentos e redirecionando para evitar comportamentos indesejados. Então, Eu queria que, se possível, Maviel, você tirasse agora essa resposta do campo técnico, do campo do especialista, e trouxesse isso para as pessoas que em casa estão com os seus cães, com os seus pets e precisam se relacionar com eles. certo. Primeiro, procurar ajuda técnica, né? Não tentar fazer nenhum treinamento sozinho ou pesquisando na internet. Tem muita coisa legal, tem muita coisa que distorce completamente a questão de técnica e comunicação. Mas, sim, brigar com o cachorro, gritar com ele, só vai deixar ele muito mais ansioso, inseguro e acaba quebrando a relação. Bater, A então, gente, né? nem pensar, né? Não pode bater no animal. Quer que oriente sempre. A gente precisa realmente planejar e trabalhar uma boa execução para melhorar a comunicação. Exemplo, meu cachorro está latindo. O que é que tá acontecendo na rotina dele? Ele está bem alimentado? Está sentindo alguma dor? Já procurou um veterinário? Já procurou realizar passeios? Enriquecer o ambiente? Falamos de instinto. Vamos desenvolver um apartamento, casa ou apartamento, lugar que seja, um ambiente rico para o cachorro poder oferecer seus instintos naturais. Roer, morder, lamber, farejar. Então, a gente consegue fazer essa rotina aí fazer um ambiente ser um ambiente agradável. Então, você tem que se comunicar com ele. Falar o cachorro, ele não vai entender. Gritar, bater, ele não vai entender. Vai só gerar conflito. A gente precisa realmente fazer a leitura corporal. Com essa linguagem corporal, a gente consegue identificar Não, pode concluir. identificar ali o conflito que está gerando na mente do cachorro e passar isso para a família. Ok, Brenda, alguns animais, eles são proibidos, inclusive, né, em vários países. Aqui no Brasil tem o fila brasileiro, que inclusive é proibido no Reino Unido, né? E aí o que as autoridades de cada um desses países levam em consideração é o grau de agressividade que é identificado nesses animais. O que é essa agressividade? Queria saber também de você por que aqui no Brasil a gente adota algumas espécies que em outros países são proibidas, como, por exemplo, o pitbull. Então, eu acho que aí é falha da própria legislação, né? Porque hoje a gente vê cães que deveriam, né, por questão de segurança, estar circulando de focinheira e não tem quem cobre. Existe até legislação, se eu não me engano, aqui da prefeitura, se eu não me engano, eles têm uma legislação que pede que esses animais, na hora de transitar em ambientes que tenham coletivo, eles usem a focinheira. Mas isso não é o que acontece. A gente vê, inclusive, na rua, animais sem guia, né, por confiança do próprio tutor. O cachorro andando sem nenhum tipo de contenção. Sem equipamento de segurança. Sem equipamento de segurança, livre de qualquer interação, confiando apenas naquela relação entre tutor e o dono. Qualquer coisa que aconteça, a priori, a culpa não é do animal. Isso da raça, isso é do instinto do animal. A falta de responsabilidade do tutor. Do tutor. Tá, aqui no caso do Brasil, seria também uma responsabilidade do Estado, na medida em que o Estado permite, né? Porque, como você colocou, existe uma lei que fala de focinheira, mas 24 países simplesmente não permitem a criação do pitbull. Né? Eu estou citando o pitbull aqui, mas tem outras raças também. Né? Realmente, eu acho que é muito difícil controlar essa carga genética, né? Os canis, enfim. São cães desenvolvidos para isso, né? São cães, a seleção deles é feita não só massa muscular, mas o potencial. Eram os chamados cães de briga, né? Então, o quanto dessa genética permaneceu? Por isso que esses países, de certa forma, eles evitam. Porque você não tem um componente genético associado que você não vai controlar, você não tem o controle do quanto daquilo vai se manifestar naquela geração, né, que está ali com aquele público em questão. A sensação que dá é que fica mais fácil proibir do que fiscalizar, do que orientar, educar a população, né? Conscientizar a população que deve usar equipamento de segurança. Não precisa soltar o cachorro da coleira, independente do porte, da raça. Não, pode ser pequeno, tem que estar com o equipamento correto. Tem que estar com peitoral, coleira, o que seja, que for a pessoa seja orientada, mas não dá para soltar o cachorro numa via pública, numa praia, por exemplo. Entendeu? Eu sempre recebo tutor perguntando, o meu cachorro é grande, você tem medo? A gente conversa que eu acho que eu só levei mordida em atendimento de cachorro pequeno. Eu nunca levei de cachorro grande, porque normalmente, hoje em dia, a gente ainda vê muita criação, além de adquirir animais de criações não
regulamentadas, por assim dizer, tem a questão do cuidado de adestrar, procurar o profissional assim que o filhote chega, do cuidado com a vacina, porque hoje em dia tem gente que leva no balcão da casa agropecuária a vacina lá e acha que aquilo ali é vacina e que foi um atendimento e eu estou cuidando da saúde do meu pet. Mas a pessoa que normalmente procura o adestrador, procura o veterinário, ela já tende, né, a ter uma carga de esclarecimento que evita essas coisas. Vamos 30 segundos para cada um de vocês aí, para as considerações finais. Né? Como que as pessoas devem, o que é que elas devem fazer para entenderem melhor que o animal ele pode ser dócil ou agressivo, a depender da forma como a pessoa se relaciona com ele, mas deve ser considerada também a questão instintiva. Hoje a gente tem um clube, né? Tem um Kennel Club que dá todo o suporte para as pessoas que têm vontade de aprender sobre raça, sobre treinamento. Vários profissionais renomados aqui no estado que também prestam consultoria. Tem vários cursos. Procurar ajuda. Uma raça específica, como eu falei, ligar no Kennel, visitar. O Kennel é aberto todo sábado. E é um parque, né? Um parque que a gente tem aqui em Sinófilo que vai poder ajudar as pessoas a entenderem mais sobre raças. Procurar um profissional, todo cão tem que ser adestrado. Você quer adquirir um animal, procura pesquisar bem o canil. Fala com um profissional, desde filhotinho já pode começar o treinamento. De cara já procura o veterinário. Né? Não deixa as coisas acontecer, procurar ajuda. Brenda? Eu digo que pensar em adquirir um pet, a pesquisa antes dele chegar é muito mais importante do que a chegada dele. Então, hoje eu já atendo pessoas que procuram a consulta para entender o que esperar da saúde, do comportamento, o que é mais indicado, o que ele dispõe de espaço, qual o nível de energia daquele pet, tudo isso tem como ser previsto, sabe? Então, a gente evita a questão do abandono. Às vezes trabalho bem preventivo. Exatamente, evita. E a família feliz pesquisa antes. Ok, falar sobre pets dá uma série. Nossa, tanta coisa. E a gente vai conversando durante muitos programas. Mas o de hoje fica por aqui. Eu agradeço a participação de vocês. Agradecemos também a participação de vocês que nos acompanharam. E é isso, né? A gente se encontra em um próximo programa. Até lá.